Olá, meus alunos. Nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre o capítulo 3, página 24, falar sobre o setor terciário. Então, a gente começa esse capítulo falando sobre o comércio. Nós trabalhamos no capítulo 1 e 2, né, sobre o comércio, como é que surgiu o comércio, e agora vem falando novamente sobre o que é o comércio, que ele consiste na compra e na venda de mercadorias. O comércio é isso, é o ato de comprar e de vender algum tipo de mercadoria. É uma atividade bastante antiga, nós já estudamos sobre isso, né? Há muitos anos atrás, os povos antigos já trabalhavam com essa prática de fazer comércio, de uma forma um pouco diferente da que a gente faz hoje, mas desde lá já era se considerado um comércio, né? Só que lá na Idade Média, esse comércio era diferente. Era realizado um tipo de escambo, que era uma troca de mercadorias. O exemplo que eu dei é que uma determinada população tinha um tipo de material, a outra tinha um outro tipo, um objeto, e aí eles trocavam. O escambo é isso, é uma forma de fazer comércio muito antiga, que era uma troca. O escambo consistia na troca de qualquer mercadoria, mas não existia um pagamento, não existia moeda, não existia dinheiro, era só mesmo a troca. Por exemplo, em um feudo, aí aqui no nosso módulo falar sobre o feudo. O que é um feudo? É uma unidade produtiva na Idade Média. Na Idade Média tinha vários tipos de feudos, né? Então lá havia sobra de batatas. Em um outro feudo havia o quê? Trigo. Então um trocava o produto com o outro. Essa troca era chamada de escambo. Hoje as mercadorias elas são compradas através de dinheiro, é o pagamento, né? Que a gente já tem o nosso dinheiro para fazer isso. Existem vários tipos de comércio. A gente tem aí o comércio atacadista, que é o atacado, que é quando a venda é feita em grandes quantidades para outros estabelecimentos, ou o varejista, que é para um determinado consumidor, é uma compra muito menor. O comércio eletrônico, gente, que é também muito utilizado, né, hoje em dia, o comércio eletrônico, é por meio de plataformas virtuais que as pessoas fazem as compras das suas mercadorias, mas não tem uma ligação direta com um vendedor. Então, o que é que acontece? Para nós que somos consumidores, isso é bem mais útil, né? Você às vezes compra através do celular, em um site, é bem mais tranquilo. Porém, o que é que acontece? Quando não tem um vendedor, ele acaba sendo substituído. O que é que isso gera? O comércio eletrônico possibilita o aumento das vendas, sim, gera muito lucro para os seus empresários. Porém, o que é que acontece? Existe um grande número de vagas em estabelecimentos comerciais, que assim vai gerar o quê? O aumento do desemprego. Porque se a pessoa não tem aquele trabalho, aquela loja para trabalhar, se a pessoa está comprando sempre pela internet, vai gerar um grande número de desemprego das pessoas que são justamente trabalham com isso, né? Que são os vendedores. E aí vem falando sobre um outro tipo de comércio que nós já trabalhamos na unidade passada, que é o comércio informal. É aquele que não tem regularização. O vendedor ou a pessoa que está trabalhando ali no comércio informal, ele não tem vínculo empregatício com a sua empresa. Aí são os vendedores ambulantes que trabalham por conta própria, vendendo mercadorias por um preço bem mais acessível. A gente tem exemplo aí no nosso comércio de Alagoinhas, está cheio de vendedor ambulante, né? E eles trabalham muito, e é um trabalho que é procurado mais pela população de baixa renda, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco menor, né? Que vai trabalhar para ganhar bem menos. E assim o Brasil está cheio nos centros populares, também conhecidos como camelódromo, né? A conquista desses centros garantiu, de certa forma, melhores condições de trabalho. Aí já está falando sobre uma parte que fala sobre essas mercadorias que ficam vendendo lá nos camelódromos, que são criados, né, geralmente pela prefeitura, e coloca esses trabalhadores lá, porque alguns trabalham no chão sem um lugar adequado. Então, quando tem esses camelódromos, melhora a condição de trabalho. Certo? Assistam a aula, se tiver dúvida, a aula vai da página 24 a 26, e aí vocês acompanham lá no nosso horário para realizar as atividades das páginas seguintes. Beijo da Pro.